Lá em Hebreus, capítulo 11, tem a recordação dos heróis da fé, do Abel, o Enoque, o Abraão e tantos outros, o Moisés, vários. E nós vemos que a fé, ela sempre é seguida por obras. A fé não é algo do acaso, mas sim uma escolha de vida e de, como se diz, um caminho a percorrer, o caminho da fé. E nós vemos que a fé sempre foi acompanhada com um grande testemunho, com uma grande obra. Assim como Deus diz, porque amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus não só falou que amou o mundo, mas provou. Nós vemos a fé de tantos outros heróis da fé, homens que deram ordem ao sol e à lua e eles obedeceram, homens que deram ordem às águas e elas se abriram, homens que deram ordem à chuva e ela não veio sobre a terra, e grandes outros dos heróis da fé. Mas nós vemos que cada herói da fé, com cada ato mais bonito que o outro, mais poderoso, mais chamativo do que o outro, que chamaram a atenção de toda aquela população, eles passavam por coisas que muitas daquelas pessoas não passaram. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela sofria há 12 anos com a hemorragia. Ela gastou tudo o que ela tinha, procurou ajuda em tantos lugares e não achou. E ela foi determinada: eu vou tocar nesse Jesus e eu tenho certeza, eu vou receber a minha cura. E assim ela fez. Mas será que outras pessoas, em meio à multidão, não tocavam em Jesus? Como o discípulo disse: mestre, como o Senhor disse que alguém me tocou? Ao tanto de gente que tem ao seu redor. E por que não aconteceu com todos, mas somente com ela? Porque visar os olhos para o testemunho, para o resultado, é bem mais fácil. Mas ver o processo que as pessoas levaram a alcançar até lá é mais difícil. Nós vemos Abraão, o pai da fé, um homem abençoado. Aonde chegava, ele prosperava e era abençoado, guardado por Deus. Mas naquela época não teve ninguém que se dispôs a sacrificar e a fazer o que Abraão fez. O Moisés, o homem que via a Deus face a face, de maior intimidade no Velho Testamento. Mas não era todos que queriam largar uma vida de paz, de príncipe, de conhecimento, de sossego, para largar tudo e sair pelo deserto, sem nem saber se iria suportar. Não é todos que queriam largar um cargo de conforto para pastorear a ovelha no deserto. Não é todos que ia largar a sua vida, a sua família, para liderar milhões de pessoas e viver uma vida de sofrimento, reclamação e murmuração, uma grande responsabilidade. E nós vemos que a cada um que Deus usou de uma maneira tão grandiosa, passaram pelo que ninguém passou. E o que eu venho trazer aqui para você, a fé, ela é um dom de Deus, e esse dom tem que ser buscado, exercitado. Quer chegar onde muitos não chegaram? Comece a fazer o que muitos não fizeram. Quer ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa segundo o coração de Deus? Olha o que Davi passou. Faça o que ninguém fez, seja o que ninguém é. Quando você quer alcançar a fé, a comunhão, ter o seu nome conhecido diante de Deus, você tem que se esforçar e usar a sua fé. Nós vemos na palavra de Deus que ninguém alcançou uma grande vitória
sem primeiro ter uma grande luta. E aqueles que alcançaram a grande vitória sem ter luta, depois da vitória, eles passaram por grandes provas, porque as coisas que vêm de Deus é valiosa. Você ser uma pessoa conhecida diante de Deus, uma pessoa que a sua palavra não cai no chão, uma pessoa que conhece a Deus, você tem que sacrificar para ter intimidade com o Pai. Isso não é fácil. Eu quero ser uma pessoa destacada. Você vai começar a passar por grandes coisas que muitos não passaram, porque para você receber essa vida de fé, de vitórias, você vai enfrentar grandes lutas. Mas como eu vou enfrentar lutas para mim ter aquilo que eu preciso? Pois é, quando Moisés foi enfrentar as lutas, ninguém queria enfrentar. Mas quando Moisés batia na rocha, a água saía. Quando Moisés estendia o cajado, o mar se abria. Quando Moisés clamava a Deus, Deus respondia. Todo mundo queria ser Moisés. Ninguém queria passar pelo que Davi passou, pastorear ovelhas no meio do sol quente. Mas quando Davi se tornou um rei bem-sucedido, muitos queriam ser Davi, queria ser um homem segundo o coração de Deus. Muitos queriam ter a paciência de Jó, a prosperidade de Jó, muitos anos de vida, mas ninguém queria passar pelo que Jó passou. Se você quer ser diferente, faça diferente. Se você quer ser conhecido diante de Deus, comece hoje a fazer coisas diferentes que nem todos fazem. Se você quer ser um herói da fé, você já pode conhecer o processo que chega lá. Se você quer ser um governador, se prepare para ser injustiçado, para ser provado, para ser, até um momento, esquecido por pessoas. Mas tenha certeza que quando você passa por essas lutas, por mais que você não mereça, que você não faça por onde, é porque é um galardão muito grande para ser entregue em suas mãos. Que o Senhor Deus venha te dar sabedoria e entendimento e venha te conduzir pelo caminho firme, um caminho forte e um caminho de vitória. Que cada luta que você enfrentar, o Senhor Jesus venha estar contigo para te entregar a vitória. Amém?